Austrália, 500 novos diabéticos são diagnosticados diariamente na Austrália. E lembre-se, em caso de doença, a primeira coisa que olhamos é o porquê. Por quê tantas pessoas estão sofrendo de diabetes? Então, o que precisamos analisar é o que mudou. E uma das maiores mudanças é a dieta. Nunca na história da humanidade os seres humanos comeram tantos carboidratos. Quando você olha para todos os diferentes países do mundo, cada país sempre teve um carboidrato como parte da dieta. Então, olhamos para a Ásia e era predominantemente arroz. Olhamos para a Itália, era predominantemente, provavelmente massas e pães. Vamos para as ilhas do Pacífico Sul. Os amidos eram batatas doces, mandiocas. Vamos para o Reino Unido e o carboidrato era provavelmente aveia. Eles são grandes consumidores de aveia. Então, apenas uma ilustração para mostrar que todos os países do mundo sempre tiveram um carboidrato como parte de sua dieta básica. Mas chegamos a um momento no planeta Terra em que é quase como se todos os carboidratos de todos os diferentes países tivessem sido reunidos e as pessoas se tornaram grandes consumidoras de carboidratos. Então, eu gostaria de fazer uma avaliação desses carboidratos. Provavelmente há cerca de 50 anos, eles eram chamados de amidos. Então, carboidratos. O que a maioria das pessoas teria comido no café da manhã? Cereal. Sabemos que o cereal é popular porque há um corredor inteiro dedicado a ele. E o cereal é muito popular porque é ir à cozinha, abrir o pacote, colocar na tigela, colocar leite, desce como papel molhado pela garganta em 10 minutos. Está certo? Fora de casa. É uma refeição muito fácil. Você não precisa ir ao fogão e pegar a comida e cozinhar. É apenas uma refeição muito, muito fácil. E acho que a razão pela qual as pessoas procuram um café da manhã rápido é porque muitas pessoas vão para a cama muito tarde, porque estão assistindo televisão, ou estão no computador, ou no telefone, jogando. E muitas pessoas não estão dormindo o suficiente, então vão para a cama tarde, acordam tarde e só querem algo muito rápido. E então, aqui temos cereal. Outra opção rápida é o pão. E esses dois não te levam muito longe. Então, no meio da manhã, muitas pessoas recorrem a bolos, biscoitos, pretzels, batatas fritas, donuts. Então, eu vou apenas dizer etc., porque há muitos deles. Outro carboidrato trazido de outro país é a pizza. Então, da Itália, você poderia dizer que a pizza e as massas vieram. Sou de 5ª geração de descendência escocesa australiana e cresci comendo todas as noites. Salsichas ou costeletas, purê de batata, ervilhas ou feijões congelados todas as noites, exceto aos domingos, quando minha mãe fazia cordeiro assado. E eu pensava que todo mundo no mundo inteiro comia assim, porque, e você pensa assim quando criança, meus parentes, vizinhos, e como descendente de escoceses, íamos à igreja presbiteriana. Todo mundo comia o mesmo. Eu não achava que havia qualquer outra coisa no mundo além de pão branco, porque era tudo o que comíamos. Ou açúcar branco. Só quando eu era adolescente e comecei a ir um pouco mais longe, é que percebi que, na verdade, existem outros alimentos que as pessoas comem. Eu não sabia o que era pizza ou massa, mas não acho que exista uma casa hoje que não saiba o que é uma pizza e uma massa. Arroz é outro carboidrato. Batatas, outro carboidrato. Meu marido é de 5ª geração, de descendência irlandesa, e toda a refeição principal deve conter batatas. E por último,
E menos em valor nutritivo, o ácido cristalizado puro extraído da planta da cana-de-açúcar é o açúcar refinado. E você pode ver o que quero dizer quando digo que não acho que alguém escolheu comer dessa forma. É apenas rápido, é apenas veloz. E somos uma sociedade tão rápida hoje em dia que as pessoas ficam com fome e procuram pelo rápido. Agora, quando eu estava na floresta tropical criando meus filhos, isso não era comida rápida. Lá na fazenda, isso não é comida rápida. Demora um pouco para fazer cereal, fazer pão, fazer bolos, fazer beterrabas, fazer massa, cozinhar arroz, cozinhar batata. Não é comida rápida, é comida lenta. O que é comida rápida na fazenda? Frutas e vegetais. Pegue uma maçã da árvore, coma. Pegue um pepino, coma. Pegue um tomate, coma. A comida rápida são frutas e vegetais frescos. Então, se estou viajando e as pessoas com quem vou ficar dizem: estamos um pouco preocupados. O que te damos para comer? Eu disse: é muito fácil, comida rápida, frutas e vegetais. Estou muito feliz com frutas e vegetais. Essa é a sua verdadeira comida rápida. Mas eu quero mostrar a você o resultado do que está acontecendo hoje com tantas pessoas vivendo com essa dieta. Toda essa comida se decompõe no trato gastrointestinal em uma estrutura singular chamada glicose. Tocamos nesse assunto ontem. E a glicose é absorvida do intestino para o sangue. Depois segue pela rodovia principal, M1, direto para o gerente de projeto, que é o fígado. Então o fígado determina para onde a glicose vai. E o primeiro lugar, para onde ele enviará a glicose, é para a célula. Agora vamos dar uma olhada no que acontece na célula. Então a glicose entra. E entra sob a ação da insulina. Vou passar para o meu próximo quadro. E enquanto olhamos para a insulina, quero mostrar a você o que o pâncreas produz. O pâncreas, ontem olhamos para o pâncreas e seu papel na digestão, e o que ele libera no intestino. Mas agora quero ver o que o pâncreas libera no sangue. Ele libera dois hormônios. Um é a insulina, e a insulina é a chave que destranca a porta para tirar a glicose do sangue e colocá-la na célula. Então, o papel da insulina no corpo é reduzir os níveis de açúcar no sangue, quando eles ficam muito altos. E essa dieta rica em carboidratos libera alta glicose. E assim, o pâncreas demanda alta insulina para tirá-la do sangue e colocá-la na célula. Há outro hormônio que ele produz, que é o glucagon. E o glucagon, o outro hormônio liberado pelo pâncreas, eleva novamente o nível de açúcar no sangue. Então, se o nível de açúcar no sangue fica muito baixo, o cérebro diz ao pâncreas: pare a insulina, libere glucagon para elevá-lo novamente. Mas quando o nível de açúcar no sangue de uma pessoa cai, o que ela geralmente faz? Pega uma xícara de café com 2 colheres de chá de açúcar. Pega um doce. Isso vai aumentar o nível? Ah, sim. Bum, sobe novamente. E o cérebro diz: pare o glucagon, libere a insulina, pau, desce. Pare a insulina, libere o... Bom, você consegue ver o que está acontecendo aqui? Hoje, temos muitos pâncreas que estão simplesmente se desgastando. Veja, o que cada célula do corpo precisa, requer, e o que o pâncreas precisa e requer para funcionar bem, é uma liberação constante, segura e lenta de glicose. E é isso que os 3 elementos essenciais proporcionam. Fibra libera a glicose lentamente. Proteína. A proteína é decomposta no estômago, então também proporciona uma liberação constante e segura de glicose. Gordura. Sim, a gordura ajuda a liberar a glicose lentamente.
É isso que o pâncreas precisa, e é o que cada célula do corpo precisa. Então, o primeiro lugar para onde a glicose é enviada é para dentro da célula. Ela entra na célula sob a ação da insulina. Ela passa por um caminho de 20 etapas. E esse caminho de 20 etapas nos fornece 2 unidades de energia. Não é por isso que comemos? O resultado final do caminho de 20 etapas é uma forma química de glicose chamada piruvato. E o piruvato é a forma química da glicose. Ele é alimentado na próxima sessão. É um caminho de 8 etapas. E mesmo sendo apenas um caminho de 8 etapas, ele nos fornece impressionantes 36 unidades de energia. O que faz a diferença? Como um caminho de 20 etapas dá apenas 2 unidades e um caminho de 8 etapas dá 36. A diferença é o oxigênio. Este caminho produz energia pelo processo de fermentação. Mas, em uma dieta rica em carboidratos, ainda temos glicose sobrando. E então, o fígado faz com que ela seja armazenada, especialmente dentro da célula muscular. Pequenas moléculas de glicose armazenadas na célula muscular, apenas esperando para serem usadas. Isso é chamado de reservas de glicogênio. Glicogênio é o nome dado às reservas de glicose de liberação rápida. Glicogênio. Na verdade, gostaria de sugerir, antes de prosseguirmos, que o glicogênio é o segredo mais bem guardado dos diabéticos, porque quando seus níveis de glicose no sangue caem e você precisa de combustível, tudo o que você precisa fazer é subir na bicicleta ergométrica ou descer e fazer flexões. Quando você começa a mover o corpo, provoca a liberação de suas reservas de glicogênio. Elas são retiradas, enviadas caminho. Retiradas, enviadas, um processo incrível. Em uma dieta rica em carboidratos, ainda temos glicose sobrando, porque apenas uma quantidade limitada pode ser armazenada na célula, especialmente na célula muscular. E quando está na célula muscular, só pode ser usada pela célula muscular. É como se estivesse em uma prisão. Mas o fígado também pode armazenar glicogênio, apenas uma pequena quantidade. Mas o glicogênio armazenado no fígado pode ir para qualquer lugar do corpo. Mas em uma dieta rica em carboidratos, ainda temos glicose sobrando. E agora ela é armazenada no depósito de combustível mais incrível do corpo. É chamado de células de gordura. E o que está acontecendo com essa dieta rica em carboidratos é que as pessoas estão ficando cada vez maiores. Você notou? O que eu apresentei a você é apenas a ciência básica. E você pode ver, pelo que mostrei aqui, que a gordura não te faz engordar. O que te faz engordar? É essa dieta rica em carboidratos que o corpo simplesmente não consegue usar. Toda essa glicose. E então ela é armazenada. E esse é o papel da insulina. Tirar a glicose do sangue e colocá-la no caminho, mas há glicose demais. Bem, ok, é feito meio que como glicogênio. Ainda sobra. Ok, é armazenado como gordura. Não há dúvida de que o diabetes não existia no planeta Terra, até que o açúcar fosse refinado. Hipócrates, 400 anos antes de Cristo, não mencionou diabetes. Portanto, não há dúvida de que o açúcar desempenha um papel. É preciso uma vara de cana-de-açúcar para produzir uma colher de chá de açúcar. É um ácido cristalizado puro. E quando entra no corpo, os níveis de açúcar no sangue disparam. E então o cérebro diz, rápido, insulina, abaixe isso. E então há esse constante efeito chicote, que eventualmente desgasta o pâncreas. Mas antes que o pâncreas se desgaste, algo mais acontece. A célula desenvolve resistência à insulina como se dissesse, estou farta de te ver. Vá embora
O nível de açúcar no sangue permanece alto, pois a insulina não entra na célula por resistência, cérebro. Mais insulina. O que o corpo vai fazer agora? Aquela alta glicose vai se derramar na urina. Diabetes mellitus significa açúcar na urina. Mas como você verá, essa resistência à insulina pode ser revertida muito rapidamente. Mas algo mais surgiu no cenário. Algo mais surgiu, que causou uma explosão absoluta. Na década de 1950, o Dr. Norman Bulag, no México, submeteu o trigo a um cruzamento intensivo. O objetivo era criar uma planta com alto rendimento de grãos. Quando eu era menina, o trigo costumava crescer assim tão alto. Você notou quão alto ele cresce agora? Só cresce tão alto. Um agricultor de trigo de 19 anos participou do nosso programa e ficou chocado quando eu disse que o trigo crescia tão alto, pois ele nunca viu isso. Ele tem 19 anos. Ele é filho de um agricultor de trigo, porque agora tudo cresce assim tão alto. Veja, quando crescia assim tão alto e tinha um rendimento mais pesado, o caule quebrava antes que pudessem colhê-lo. Então, de volta à prancheta, eles eventualmente criaram uma planta que só cresce assim tão alto com um caule grosso. Por causa do alto rendimento de grãos, às vezes de 6 a 8 vezes por planta. Então, o Dr. Norman Borlaug ganhou um prêmio Nobel em 1976 por seu trigo hibridizado. Eles fizeram isso para ajudar com a crise de fome na África, na Índia, no México. Mas você não pode melhorar o que Deus fez. Este trigo foi apressado sem estudos de segurança. Isso soa familiar? Apressados sem estudos de segurança, eles não achavam que precisavam fazer estudos de segurança no trigo, mas só agora estão começando a ver o problema que isso causou. Quando eles hibridizaram o trigo, mudaram duas coisas principais. Mudaram a proteína ou a estrutura do glúten. E é por isso que, quando as pessoas têm síndrome do intestino irritável, colite ulcerativa, doença de Crohn, vimos isso na noite passada, tem um efeito irritante no cólon. É por isso que esses alimentos devem ser interrompidos, para curar esse cólon. Eu como trigo? Às vezes. Não muito. Não tem nenhum efeito em mim, porque eu não tenho problemas de saúde. Mas se eu tivesse algum problema de saúde, eu não tocaria nele. Mas o que também fez, e é o que eu particularmente quero explicar para vocês esta noite, é o que fez a estrutura do amido. Porque você dá uma olhada nisso. Quantos desses são trigo? Nesta lista, você provavelmente tem cerca de 10 ou 15 diferentes. O trigo é a maioria na nossa lista de carboidratos e o da planta do trigo. Então, o que fez, e eu vou para outra tela para fazer isso, o que fez foi criar um amido chamado amilopectina A. Amilopectina A é o nome do amido que foi criado. No processo de hibridização do trigo, então não está naturalmente nesse trigo. No processo de hibridização, isso foi criado. É amilopectina A e amilopectina A. Deixe-me mostrar o que ela faz. Vamos dizer que estes são os níveis de açúcar no sangue. A amilopectina A eleva o nível de açúcar no sangue muito alto, muito rápido, e então você tem aquela queda correspondente. Essa é a amilopectina A. Vamos compará-la com outros amidos. A amilopectina B é encontrada em bananas e batatas. E se você está familiarizado com o índice glicêmico dos alimentos, saberá que bananas e batatas elevam o nível de açúcar no sangue bastante alto, bastante rápido. Então, vamos olhar para o B. O B sobe razoavelmente alto, razoavelmente rápido, não tão alto, não tão rápido e não tão baixo. Esse é o seu B. A amilopectina C é encontrada em feijões, então leguminosas,
grão de bico, feijão de lima, lentilhas, feijão fradinho, feijão caneline, feijão vermelho, tantos tipos diferentes de feijões. O que ela faz? A amilopectina C proporciona uma elevação constante e uma queda constante. Esse é o seu C. E cada célula do corpo requer, deseja essa entrega constante e consistente de combustível. Ela realmente dá um descanso ao pâncreas. Não há rápido, estamos muito altos. Oh, não, estamos muito baixos. Oh, não, estamos muito altos. Não, é apenas essa entrega constante e consistente de combustível. É disso que ele precisa. Então, vamos dar uma olhada no índice glicêmico. Vamos ver onde o trigo se posiciona no índice glicêmico. O que é o índice glicêmico? O índice glicêmico é uma medida de quão rapidamente a glicose nos alimentos é liberada no sangue. Então, o índice glicêmico, digamos que a base é 55, então qualquer coisa abaixo de 55 é considerada de baixo IG. E isso é ótimo para o diabético, porque alimentos de baixo IG proporcionam uma liberação de glicose agradável, constante, mais lenta, mas segura. Todas as suas frutas vermelhas, elas estão em cerca de 26, e é por isso que as frutas vermelhas são ótimas para diabéticos, porque tem baixo índice glicêmico. Toranja. Toranja está em 25, e isso não é uma surpresa, porque não é uma fruta realmente doce. A banana está bastante alta. Então você olha para uma cereja e olha para uma banana e pensa, bem, por que a banana é alta e a cereja é baixa? Tudo se resume à estrutura das fibras. Sob um microscópio, a estrutura das fibras na banana é solta. Então a glicose é liberada rapidamente. Nas frutas vermelhas, nas cerejas, a estrutura das fibras é apertada. Então há uma liberação mais lenta de glicose. É como a batata doce e a batata irlandesa. Batata irlandesa, alta no índice glicêmico, batata doce, upo, baixa. Bem, qual é a diferença? Sob um microscópio, a estrutura das fibras na batata doce é apertada. Então, há uma liberação mais lenta de glicose. Na batata branca, a estrutura das fibras é solta. Então, a liberação é rápida. Você pode pesquisar o índice glicêmico no Google e ele lhe dará uma leitura de onde diferentes alimentos se situam no índice glicêmico. Onde o açúcar se situa? Seja o açúcar branco, marrom claro ou marrom escuro, o açúcar se situa em 59. E isso não é surpresa. Então, vamos dar uma olhada em onde... Vamos ver se consigo apagar isso. Consigo. Bom. Voltando a isso. Isso não é surpresa. Onde o pão branco. Digamos, pão branco. Então, todos os alimentos feitos com farinha branca se situam em 69. Como isso? Pode ser. É por causa da amilopectina A. Lembre-se, ela não está naturalmente no trigo. É um dos efeitos colaterais da hibridização. Uma vez que você começa a mexer com a criação de Deus, você não sabe o que vai acontecer. É por isso que alimentos geneticamente modificados são, na verdade, alimentos perigosos, porque eles têm o potencial de realmente interferir e interromper nosso próprio DNA. Onde se encaixa? A farinha integral? Então você chama de trigo integral? Então, o trigo integral
O pão de trigo integral está em 72. Como isso pode ser? Porque o trigo integral não é refinado, ele tem mais amilopectina A. Sim. Eu tive uma convidada no nosso programa, ela disse, sou diabética, fui diagnosticada aos 16, 5, agora tenho 69, faço tudo o que me disseram. Eu como pão integral, macarrão integral, cereal integral, trigo integral, e a cada 6 meses vou ao médico e ele me coloca em mais insulina. E qual é a definição de insanidade? Fazer o que você sempre fez e esperar resultados diferentes. Ela disse, eu não sou como a senhora da rua de baixo, ela toma refrigerantes, come doces, bolos. Eu não faço isso. Ela disse, na verdade, começou a chorar. Ela disse, você acabou de resolver o enigma. Agora, se você quiser explorar isso em mais detalhes, há um livro chamado Barriga de Trigo, do Dr. William Davis. É um best-seller. E sou muito grato ao Dr. William Davis. Na verdade, há alguns livros que falam sobre isso, mas ele define muito bem e mostra o que aconteceu com o trigo. E ele também mostra que no final dos anos 70, esse trigo hibridizado se espalhou pelo mundo. Você sabe o que isso significa? Nos anos 90, vamos dar uma olhada nisso. Nos anos 90, todo cereal, todo pão, todo bolo, todo donut, pretzel, etc., etc., toda pizza, toda massa, do que é feito? Do trigo hibridizado. Não é de se admirar que o diabetes tenha explodido, porque quantos diabéticos são orientados a consumir trigo integral? E, no entanto, eles estão se curando do diabetes? Não. Não, eles não estão. Algo mais está entrando na equação. E tudo aconteceu por volta da época. Deixe-me acertar, da Revolução Industrial. Acertou? Tudo aconteceu por volta da época da Revolução Industrial, quando começaram a criar muito mais produtos químicos, muitos mais produtos de limpeza químicos, muitos mais tecidos químicos. Mas o que eu queria olhar especificamente é o que eles fizeram com os óleos. Agora, antes da Revolução Industrial, dependendo de onde você vivia, era perto do Equador, era ou óleo de coco ou óleo de palma. E se fosse no Mediterrâneo, geralmente era azeite de oliva, ou talvez óleo de girassol. As sementes de girassol são sementes macias. Já ouvi dizerem que suas avós tinham o hábito de moer as sementes de girassol, espremê-las e obter o óleo. E se fosse em países mais ao norte, geralmente era manteiga ou creme de mel vacas orgânicas. E se fosse mais ao norte, geralmente era peixe, focas, gordura de baleia, dependendo de onde você vivia no planeta. E a propósito, o diabetes era muito baixo. E como você verá na minha próxima palestra, as doenças cardíacas eram muito baixas. Mas na Revolução Industrial, eles criaram equipamentos para extrair óleo de sementes duras. Veja, o azeite é extraído da polpa da planta. As mulheres podiam ter prensas em suas cozinhas para prensar a polpa da azeitona e obter o óleo. E o óleo de coco é extraído da polpa da planta. Então eles ralam o coco e o espremem com água, obtêm o leite e depois em uma panela dupla ou tradicionalmente apenas ao sol, ele se separa em óleo. Então em suas cozinhas as mulheres podiam fazer isso. Mas para extrair óleo de uma semente dura é necessário equipamento químico de alta temperatura. E se você for ao supermercado, pode vê-los. Eles estão em garrafas plásticas transparentes e são os óleos mais baratos, óleo vegetal, óleo de canola, óleo de soja, óleo de milho, óleo de cártamo. Eles são os óleos perigosos.
E quando entram no corpo, o corpo não os reconhece porque toda a sua estrutura foi alterada pelo aquecimento e pelos produtos químicos. E são os olhos que podem bloquear esta célula para inibir a entrada e saída de insulina e glicose da célula. Então, eles também podem ser um fator contribuinte. Como você pode ver, não é apenas uma coisa que causa diabetes. Pode ser um monte de coisas, mas eu acredito que essa dieta rica em carboidratos, dieta rica em açúcar, novamente, carboidratos não são ruins. Meu marido nunca me perdoaria se as batatas parassem. Serei expulsa da Ásia se eu disser a eles para pararem de comer arroz, não é? Agora, carboidratos não são ruins. É só quando eles são consumidos em excesso e refinados. Quando são consumidos em excesso e refinados, e principalmente, o carboidrato que as pessoas comem hoje em grandes quantidades é feito de trigo. Você pode conseguir um trigo que não foi hibridizado? Você pode. É chamado de espelta. Uma senhora perguntou, como se soletra isso? Espelta. Então, espelta Einkorn é outro. Porque eles não foram hibridizados, eles não têm a amilopectina A neles. Um homem me disse, ele estava na casa dos 60 anos quando o vi em um retiro no Alabama. Ele disse, há 20 anos, quando eu estava na casa dos 40, fui diagnosticado como pré-diabético. E me disseram que se eu comesse feijões todos os dias, lentilhas ou grão de bico ou feijão de lima, etc., etc., eu não teria diabetes. Então eu fiz isso. E ele disse, e eu nunca tive diabetes. E você pode ver por quê, pelo que eu mostrei aqui, isso proporciona uma consistência de combustível agradável e constante. Então, quando dizemos uma dieta à base de plantas, uma pessoa pode estar vivendo de uma dieta de carboidratos e ser à base de plantas, certo? Agora, uma dieta à base de plantas é uma dieta equilibrada. E em Gênesis 1:29, Deus diz a Adão e Eva o combustível. Então quero ver essa dieta, pois não acho que podemos melhorar a do Jardim do Éden. Então vamos dar uma olhada na comida e vamos examinar o conteúdo de proteína e o conteúdo de carboidratos. E Deus disse, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente. O que é uma erva que dá semente? Uma erva que dá semente é um grão, e temos tantos grãos, trigo, centeio, cevada, aveia, amaranto, trigo sarraceno, painço, tantos grãos. E uma leguminosa, o que é uma leguminosa? Uma leguminosa é grão de bico, feijão de lima, feijão fradinho, feijão caneline, tantas leguminosas. E semente. Então, o que é uma semente? Isso é semente de gergelim, semente de girassol, semente de abóbora, semente de chia, linhaça ou semente de linho. Grãos são ricos em proteína, mas também são ricos em carboidratos. E como vimos anteriormente, é esse alto teor de carboidratos que está causando muitos problemas. Os grãos não são ruins, mas quando eles são predominantemente o principal alimento na dieta. Então você olha para cereal e torrada no café da manhã, sanduíches no almoço, macarrão no jantar, o donut, pretzel no meio da manhã, meio da tarde. O que é isso? Isso é 100% trigo. Então, essa é uma dieta que absolutamente pode contribuir para o diabetes. Leguminosas são ricas em proteína, mas têm apenas de médio a baixo teor de carboidratos. O fato é que as leguminosas têm cerca de 1/3 do carboidrato que você encontrará no grão. Sementes, elas são ricas
em proteína e baixas em carboidratos. Então Deus disse: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente sobre a face da terra, e toda árvore em que há fruto que dá semente. O que é uma semente? Que dá fruto. Isso é uma noz. E temos tantas nozes. Temos avelãs, pecãs, nozes, amêndoas, castanha do Pará, tantas nozes, castanhas de caju, macadâmia. As nozes são ricas em proteína e baixas em carboidratos. Então, uma maneira fácil de estabilizar os níveis de açúcar no sangue é diminuir a parte de grãos da refeição e aumentar a parte de leguminosas, nozes e sementes. Essa é uma maneira muito fácil de fazer isso. Então, o que eu gostaria de analisar agora é como os princípios do Sustain Me afetam o diabetes. Sol. Por que o sol é importante para o diabetes? Porque quando os raios ultravioleta do sol atingem a pele, eles convertem uma forma de colesterol logo abaixo da pele em vitamina D. E a vitamina D é essencial para a absorção de pouco cálcio e minerais dentro do corpo. Seu pâncreas é composto por células. E no DNA há 2.500 locais de receptores para a vitamina D. A vitamina D é uma parte importante para ter um pâncreas saudável e funcional. O uso da água. Devemos beber pelo menos 8 copos de água por dia. Comece cedo. O que 8 copos de água por dia permitem é a liberação. Vamos voltar. E eu quero mostrar a você. O que manter-se adequadamente hidratado faz é que entre as refeições permite a liberação de glicogênio. Porque o quê? O que os diabéticos foram informados? Com que frequência eles devem comer? A cada 2 horas. A cada 2 horas? Agora, ontem, quando fizemos nossa jornada pelo trato gastrointestinal, descobrimos que nossos nutrientes são absorvidos no intestino delgado. Você sabe o que isso significa? Quando o nosso estômago está vazio, ainda estamos recebendo nutrientes. A maioria das pessoas com glicose baixa é porque estão desidratadas. E o que ajuda a levar essa água para dentro da célula é aquele pequeno cristal de sal celta. Um cristal de sal celta, na minha próxima palestra, quando olharmos para o coração, vou examinar o sal com mais detalhes. Mas o sal integral, que é o sal celta ou sal de Baja, são sais marinhos colhidos à mão e são coletados de áreas costeiras, marinhas intocadas. O sal celta é uma semente colhida à mão da costa da França, na Bretanha. O governo francês declarou 4 milhões de acres como zona de patrimônio para mantê-la intocada. É bom ouvir isso, não é? Mas ele contém 82 minerais e quando você coloca esse sal na língua, o magnésio nos sais puxa a água para dentro da célula, o que ajuda a liberar essas reservas de glicogênio. Disse que quando você se exercita e seu corpo começa a precisar de mais combustível e vê que você não está digerindo comida, ele usa as reservas de glicogênio. Incrível! Quando você fica sem reservas de glicogênio, o corpo usa suas reservas de gordura, porque é isso que a gordura é. É apenas combustível armazenado. Então, estar bem hidratado e também movimentar o corpo, seja fazendo flexões, seja no trampolim, seja na bicicleta ergométrica. O que isso fará é aumentar os níveis de açúcar no sangue, liberando o seu combustível armazenado. Porque, como você viu ontem, precisamos comer, depois descansar. Deixe o estômago fazer seu trabalho.
Portanto, a água é vital para manter os níveis de açúcar no sangue. Certo. Bem, podemos começar por aqui. Luz do sol. Vimos a importância da luz solar para a vitamina D e a vitamina D e sua importância para a absorção de minerais no corpo, mas também para manter DNA das células, uso de água, idealmente 8 copos de água por dia, e aquele pouquinho de sal, o sal integral, sal celta, quanto? Provavelmente do tamanho de uma semente de gergelim. Se você não está acostumado, comece com isso. E lembre-se, isso ajudará a liberar suas reservas de glicogênio. Dormir. Vamos analisar o sono mais tarde na semana e especialmente as horas antes da meia-noite. As horas antes da meia-noite. Na verdade, no momento é entre 21 RAs e 2 RAs que a melatonina é liberada, e a melatonina é seu hormônio noturno de reparação e rejuvenescimento. Esse é o hormônio responsável pelo aumento da cura enquanto dormimos. Quando você deita seu corpo na cama à noite, você sabe que está deitando seu corpo na mesa de operação da natureza? Então, enquanto você dorme e, com a liberação desses hormônios, isso permite a cura do pâncreas. Se você não for para a cama até as 2 horas da manhã, você pode se deitar no teatro de operações da natureza, mas os cirurgiões já deixaram a cirurgia. O cirurgião só está ativo entre 9 horas. Bem, é mais ativo entre 21 e 2 horas. Eu costumava trabalhar em um teatro de operações. E você não pode trabalhar a menos que tenha toda a sua equipe lá. Então é entre 21 RAs e 2 RAs que você tem toda a equipe lá para a cirurgia de cura do pâncreas enquanto você dorme. E mais tarde na semana, quando olharmos para o sono, vou mostrar a vocês todos os processos que acontecem durante o sono, como você pode aumentar isso e como pode treinar seu corpo para voltar a dormir 8 horas por noite. Aqui está a fórmula matemática perfeita de Deus. 8 horas para trabalhar, 8 horas para se divertir, 8 horas para dormir. E confie em Deus. Agradeça a Ele todos os dias pela condição em que seu pâncreas está agora. Mesmo que seu pâncreas não esteja funcionando bem e você esteja usando insulina. Agradeça a Ele pelo seu pâncreas, agradeça pela sua capacidade de se curar e agradeça a Ele que esta noite você vai aprender como pode reviver seu pâncreas. Veja, um jovem veio ao nosso retiro, ele tem apenas 19 anos com diabetes tipo 1. Ele me disse, meu especialista disse que meu pâncreas está morto. Eu disse, está com gangrena? O que está morto? Se há sangue passando por esse pâncreas, ele está vivo. E vivemos em um corpo incrível que tem uma capacidade inata de se curar. Vou contar a história dele em 1 minuto, mas ele ficou conosco por 4 semanas. E após 3 semanas ele passou de 90 unidades de insulina por dia para 10 unidades de insulina por dia. O pâncreas dele estava morto? Não estava morto. O pâncreas dele começou a reviver, porque foi dado a ele as condições adequadas. Aquelas 90 unidades de insulina permitiam que ele comesse uma dieta rica em carboidratos e açúcar. Então, quando ele começou a comer nossa comida, que era rica em fibras, com proteínas generosas e ótimas gorduras, ele não precisava de tanta insulina. Assim, a pouco ele começou a reduzir seus níveis de insulina. Em Levítico 17:11, a Bíblia diz, a vida da carne está no sangue. Se há sangue passando por qualquer parte do seu corpo, está vivo a vida e ela pode ser revivida. Então, deixe-me mostrar por que o sangue é chamado de vida da carne. Porque o sangue é o transportador de oxigênio. É por isso que é importante respirar pelo nariz. Respirar de forma longa, lenta e profunda. Eu chamo isso de LSD de Deus. Longo, lento, profundo. Respirando para dentro e para fora pelo nariz.
e isso aumentará o conteúdo de oxigênio no seu corpo. O sangue também transporta os nutrientes, e somos nós que escolhemos o que comemos. E como estamos observando, há alguns alimentos que são curativos e há alguns alimentos que não são curativos. Sim. Somos nós, escolhemos, comemos uma dieta rica em carboidratos e refinados, ou comemos uma dieta rica em fibras, proteínas, boas gorduras. Nós escolhemos. Nosso direito escolher o que fazemos com o nosso corpo. E o alimento que comemos determina a qualidade do nosso sangue. Água. O sangue também transporta a água e o sangue leva embora os resíduos. Toda máquina viva tem resíduos. E nossa máquina viva, o corpo humano, não é exceção. Que corpo incrível em que vivemos. E o curador é o sangue. Então agradeça a Deus todos os dias, exatamente por onde você está e pelo que você tem agora. Mas veja, minha filha, Emma, quando ela tinha 5 anos, disse: mamãe, eu vou crescer num minuto. Agora sabemos que ela não cresceu em 1 minuto, sabemos que ela levou 10 anos para crescer. E quando estamos doentes, não queremos ficar melhores em 1 minuto. Quando quebrei meu braço, tenho que te dizer, eu queria que ele melhorasse em 1 minuto, mas levou 6 semanas. Acho que foram as 6 semanas mais longas da minha vida, mas está melhor. E é o mesmo com a cura no corpo, dê tempo a ele. Abstenha-se. Há algumas coisas que você deve parar se quiser se curar do diabetes. O açúcar refinado deve ser eliminado. Na verdade, todas as formas de açúcar. Uma vez que o cólon está bem, uma vez que o pâncreas está curado, então você, a pessoa, pode começar talvez a consumir um pouco de xarope de bordo ou mel, mas até que o pâncreas esteja totalmente curado. E quando menciono o cólon também precisa estar funcionando bem, porque é onde seus resíduos são despejados. Então, isso também está influenciando o seu pâncreas. Então, o açúcar deve parar, o trigo deve parar, a cafeína deve parar. Tivemos um convidado e toda vez que eu dizia isso, ele apenas gemia. Se você é um bebedor de café, não pare ou não conseguirá vir à aula amanhã. Você é um bebedor de café e toma 3 xícaras por dia, tome 3 a 2 xícaras, 3 a 3 xícaras, 3 a 4 xícaras, 2 a 4 xícaras. Você pode reduzir muito lentamente. O que a cafeína faz é causar uma resposta de crise no corpo. E sempre que há uma resposta de crise no corpo, há uma liberação de mais insulina, para liberar mais glicose na célula, pronta para a crise, pronta para a corrida da sua vida ou a luta da sua vida. E a maioria das pessoas não percebe o papel que a cafeína desempenha no diabetes. O que também deve parar é o álcool. É um alimento com alto teor de açúcar, mas não é apenas um alimento com alto teor de açúcar. Também é uma neurotoxina e precisamos de nossas células cerebrais. Então, estas são algumas das coisas que devem parar se você quiser vencer o diabetes. Inalar. Gênesis 2:7. A Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Todos entenderam isso? Narinas, isso não foi uma ressuscitação boca a boca. Narinas. As narinas purificam o ar, aquecem o ar, umidificam o ar, equilibram os gases sanguíneos e também pressurizam o ar, tornando-o perfeito para os pulmões. A boca não faz nada disso. A boca é para falar, cantar, assobiar, comer, beber. O nariz, e somente o nariz,
é para respirar. E lembra da célula? Estou um pouco com medo de voltar lá, caso eu não consiga voltar aqui no momento. Ainda estou dominando o meu novo quadro eletrônico. Mas você se lembra quando passamos pelos ciclos de energia na célula, que quando essa célula tem oxigênio, ela fornece 18 vezes mais energia? Então, quanto mais você respira pelo nariz, de forma longa, lenta e profunda, mais oxigênio está disponível no nível celular. E estamos falando sobre o pâncreas e sua capacidade de reviver e restaurar. E o oxigênio é uma parte importante disso. Nutrição. A nutrição é vital. Se não dermos o combustível certo ao nosso corpo, ele não pode funcionar e não pode se reparar. Então, alto teor de fibras, que são todos os seus alimentos vegetais. Proteínas generosas, que são suas leguminosas, seus feijões. E minha sugestão é comê-los todos os dias. Eu os como todos os dias. Eu como feijão em todas as refeições. Para o café da manhã hoje, o que comi? Eu comi uma toranja porque gosto de toranja. Comi uma maçã Honeycrisp, semente de chia, amêndoas e pão de fermento natural. E sobre isso eu coloquei azeite de oliva, um abacate e lentilhas marrons por cima. Então, minha refeição foi rica em fibras, proteínas generosas, ótimas gorduras, e eu não fiquei com fome por 5 horas e meia. Esse alimento fornece uma entrega constante e consistente de energia. O que eu comi no almoço? Eu comi sopa de ervilha partida no almoço, então havia outra leguminosa. Eu tinha algumas batatas nisso, e aipo e cenoura, e eu comi uma grande salada. Comi algumas nozes pecan, vocês chamam de pecans, nós chamamos de pecans, como sobremesa. Essa é uma excelente refeição para um diabético. Eu tinha uma dieta muito pobre em carboidratos. Por que eu sigo uma dieta com tão baixo teor de carboidratos? Porque eu amo o que isso faz. Tenho muita energia, durmo bem, tudo funciona. O peso simplesmente permanece o mesmo. Você sabe que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:21, prove todas as coisas. Prove por si mesmo. Experimente, tente, veja o que acontece. Então a Bíblia diz, prove todas as coisas e retenha o que é bom. Eu como assim porque amo o que isso faz. Moderação. Estes são os princípios do Sustain Me. Moderação em todas as coisas boas. Os nutricionistas de hoje estão dizendo que a alimentação com restrição de tempo é a melhor maneira de comer para um diabético. O que é a alimentação com restrição de tempo? Comer 2 vezes, em um período de 24 horas, com 6 horas de intervalo. O que eles estavam dizendo há 10 anos? Você tem que comer a cada 2 horas. Salmo 146:3. Não confieis em príncipes, porque às vezes eles erram. Quem são os príncipes? São as autoridades no campo. Isso não significa que você não deve ir até eles. Não significa que você não possa obter a opinião deles, porque é isso que é uma opinião. E o que você pode fazer com essa opinião? Você pode aceitá-la ou deixá-la, porque é nosso direito dado por Deus escolher o que fazemos com o nosso corpo. Então, as autoridades disseram, desculpe, erramos. Não, eles nunca dirão isso. Se você notar o que eles dizem, novas pesquisas revelam. Você sabia que a minha alimentação com restrição de tempo foi aconselhada naquele livrinho, O Ministério da Cura, que foi escrito, acho, no final dos anos 1800? Isso não é novo. Você se lembra do velho ditado, tome café da manhã como um rei, almoce como uma rainha, jante como um pobre? De onde veio esse ditado? Esse é um ditado de centenas de anos. Isso não é novo. Agora eles colocam outro nome. Alimentação com restrição de tempo. Não é novo. Você sabe o que o provérbio diz? Não há nada de novo debaixo do sol. Mas o que estão descobrindo com essa alimentação com restrição de tempo é que diabéticos estão deixando de tomar seus medicamentos. Por quê?
Comer assim proporciona uma entrega constante e segura de combustível. E lembre-se, se houver um nível baixo de açúcar no sangue entre as refeições, tome o cristal de sal celta no copo de água e isso ajudará a liberar os glicogênios armazenados. E a propósito, quando você tiver tomado seu cristal de sal celta no copo de água, suba na bicicleta ergométrica ou faça 20 flexões. Você fez flexões hoje? Desculpe, ouvi. Um sim, mas só um. Se você não consegue fazer no chão, pode fazer flexões femininas. Se você não consegue fazer todas no chão, pode fazer flexões na parede para fortalecer o core. Lembre-se, o core ajuda na digestão. A força do core mantém suas costas no lugar, faz muitas coisas. Nossos massoterapeutas me dizem, podemos avaliar a força do corpo pela força do core. E é assim que devemos levantar. Você já viu como uma criança de 2 anos levanta uma bola? É assim que eles levantam uma bola do chão. Está certo? Como nós adultos levantamos a bola do chão. Assim que você curva as costas, você as enfraquece. Olhe para o maior osso no músculo, que é o fêmur. A maior massa muscular são os quadríceps. Por que Deus fez isso? Porque devemos levantar e dobrar aqui. E nossos massoterapeutas, é assim que eles massageiam. De onde eles estão massageando? Aqui. Cuide das suas costas. Desculpe, me desviei um pouco do assunto. Então, moderação. Ao comer, moderação nos horários. E como vimos ontem, o estômago precisa desse descanso entre as refeições. Você pode ter alguém comendo alimentos de muito boa qualidade, mas não está acessando os nutrientes da refeição, porque está comendo demais. Estão comendo muitas vezes ao dia. E o último é o exercício. E o que o exercício faz? Ele faz algo incrível para o diabetes. O que o exercício faz é aumentar o suprimento de sangue para o pâncreas, o que ajuda a revitalizar o pâncreas. E a forma mais eficaz de exercício, e vamos analisar isso com um pouco mais de detalhe, quando olharmos para o coração após o intervalo, é o treinamento intervalado de alta intensidade. Estes são intervalos de alta intensidade, intervalos de recuperação para um ciclo. Então, 30 segundos é o que a pesquisa mostra, alta intensidade, 90 segundos de recuperação, feito para um ciclo de 6. Você já fez as contas sobre isso? Isso dá cerca de 15 minutos por dia. Se você não tem 15 minutos por dia, é hora de avaliar o que você faz com seu tempo. Comece escrevendo quanto tempo você passa no computador, quanto tempo assiste televisão, quanto tempo está no telefone. Essa é a primeira avaliação que você faz. E você rapidamente perceberá que está gastando mais de 15 minutos nesses dispositivos, certo? Então você tem tempo. É a melhor apólice de seguro que você pode fazer. Então o que eu tenho que fazer, e espero que eu possa voltar para minhas outras telas. Consegui. Ótimo. Quando você faz o treinamento intervalado de alta intensidade, o que é a alta intensidade? Isso é realmente alta intensidade. Isso é correr pela sua vida. Isso é caminhar rápido numa colina íngreme. Isso é na bicicleta, indo o mais rápido possível. Qualquer coisa que aumente a respiração e frequência cardíaca. É apenas por 30 segundos. Se você não acha que 30 segundos é muito tempo, experimente. É longo. 90 segundos de recuperação. O tempo de recuperação é uma indicação do seu nível de condicionamento físico. Então, o que acontece com essa alta intensidade é que ela causa a liberação dessas reservas de glicogênio, o que ajuda a equilibrar seus níveis de glicose no sangue. E se você ficar sem elas, lembre-se de que você tem suas reservas de gordura. Mas porque todo o interior da célula está trabalhando muito mais rápido, locais receptores extras se desenvolvem na parede celular para absorver mais insulina e glicose. Então, você pode reverter a resistência à insulina em 1 semana.
ao reduzir drasticamente os carboidratos, parar com os açúcares, os trigos, comer uma dieta rica em fibras, com proteínas generosas e ótimas gorduras. E implementando o programa de exercícios, bebendo mais água, você pode reverter isso em uma semana. Isso é bastante incrível, não é? Então tivemos um homem que participou do nosso programa, que tinha 62 anos. Ele veio até nós porque seus médicos haviam dito: não podemos fazer mais nada por você. Ele disse: gastei $1 milhão com minha saúde nos últimos 10 anos. Isso foi provavelmente há cerca de 8 anos. Ele veio até nós porque conheceu uma senhora que disse: acho que este retiro no Alabama poderia ajudá-lo. Ele estava tomando 90 unidades de insulina por dia. Ele estava tomando medicamentos para pressão arterial, medicamentos para afinar o sangue. Ele estava tomando medicamentos com estatinas. Ele estava carregando provavelmente cerca de 40 libras de excesso de peso. As pernas dele estavam inchadas. Ele disse: não vou conseguir me exercitar. Eu disse: está certo. Mas minha sugestão é subir no rebounder por 1 minuto a cada hora e apenas fazer isso. Isso é chamado de salto da saúde. E o que isso faz é estimular o sistema linfático para fazer com que o fluido circule pelo corpo. Eu disse: nunca beba mais de meio copo de água de cada vez e beba aos poucos, ao longo do dia. Ele passou 2 dias tomando sucos. Os sucos eram principalmente de cenoura, aipo e maçã. Não havia muito doce no suco. E todos os dias, ele estava tendo um nível baixo de açúcar no sangue. Então ele tinha que tomar uma bebida de proteína. Nós damos uma bebida de proteína para o nível baixo de açúcar no sangue. Veja, por que ele estava tendo um nível baixo de açúcar no sangue? Porque suas 90 unidades de insulina permitiam que ele comesse aquilo. Ele não estava mais comendo aquilo. Ao final de 2 semanas, ele estava com 10 unidades de insulina por dia, diabético tipo 1. Ele me enviou um e-mail 3 meses depois. Ele disse: estou fora de toda a minha medicação. Ele disse: meus médicos estão espantados. Acredito que é nosso dever espantar nossos médicos. Ele disse: lembra o que os médicos disseram? Não podemos fazer mais nada por você. E ele foi aos especialistas mais caros e melhores. Ele gastou $1 milhão. Uau, ele poderia ter vindo ao retiro de saúde 2 vezes por ano pelos próximos 20 anos com isso. Talvez mais. Eu disse a ele: conte-me sobre seu programa de exercícios. Ele disse: eu nado 30 voltas em uma piscina por dia. Ele disse: eu pedalo 6 milhas por dia. Eu faço rebound 3 vezes ao dia. Ele disse: eu faço exatamente o que você diz. Eu tomo café da manhã como um rei, almoço como uma rainha. Ele disse: e eu não como à noite. Estou consumindo fibras em todas as refeições. Estou comendo todas as frutas de baixo índice glicêmico. Estou comendo feijão todos os dias. Eu como algumas nozes em todas as refeições. E eu me lembro quando ele veio, ele disse: qualquer coisa que você me disser para fazer, eu farei. E ele fez. Boa ilustração de escolha, o seu difícil. Você pode pensar que isso é bem difícil. 30 voltas na piscina por dia, 6 milhas por dia. Ele disse: isso foi em 3 meses. Ele disse: eu perdi 25 libras. Quando ele foi para casa, sua esposa, ele tem 62 anos, ela tem 42. Ela disse: este é o seu bebê. Eu gosto dos meus croissants e champanhe. 3 meses depois, ela está interessada. Ela tem um novo marido. Ele não se irrita mais. Ele não grita mais com ela. Ele voltou a trabalhar em tempo integral. Ele é CEO de algumas grandes empresas. Ele voltou para o escritório e disse: estou de volta. E todos se encolheram, mas eles tinham um chefe diferente. Ele não gritava mais com eles. Ele não se irritava mais com eles. Veja, nosso cérebro só pode receber um suprimento de glicose de 2 minutos de cada vez. E quando a glicose no sangue cai, são apenas 2 minutos. E o cérebro não está recebendo combustível. Essa é a irritação. Essa é a rabugice. Ele pensou que teria que se demitir do cargo.
Ele havia tirado uma licença de serviço prolongada para tentar melhorar. E ele melhorou. Na verdade, eles se casaram novamente. Ela está interessada agora puramente por causa do que ela viu acontecer com o marido. E quando se casaram, eles contrataram o chefe do retiro de saúde para cozinhar a boa comida. Ele disse: tenho uma churrasqueira ali para os meus fiéis que querem seus bifes. Aqueles que estão aqui terão a boa comida. Mas ele tinha muitas pessoas interessadas na sua comida, puramente por causa do que aconteceu com ele. História incrível. É uma boa ilustração de escolher seu desafio. A vida era difícil para ele. Ele mal conseguia andar, não podia mais voar, suas pernas estavam inchadas. Ele tinha apenas 62 anos e estava pensando em se demitir de suas principais posições. Agora ele voltou a trabalhar em tempo integral e ninguém consegue convencê-lo a abandonar essa dieta ou estilo de vida. Ele disse: tenho uma nova chance na vida. Ele disse: eu me sinto melhor aos 62 do que me sentia aos 40, porque na verdade estava apenas começando a desenvolver como resultado desse estilo de vida exuberante que ele levava. Então, é uma ótima ilustração, escolha seu desafio. E também é uma bela ilustração do corpo em que vivemos, sua capacidade inata de se curar, quando você lhe dá as condições certas. Vamos fazer uma pausa agora, e quando voltarmos, vamos olhar para o coração.